Estou aqui para falar a respeito de religiões, igreja, espiritualidade, no fora do discurso, mas bem por dentro do discurso. Se a gente for buscar lá a raiz da fundação da religião cristã, que é onde eu quero me concentrar, a religião cristã, ela foi fundada, por Cristo, segundo a história relatada na Bíblia, ali com seus 12 apóstolos, que creio que é uma história bem conhecida por milhares e milhares de pessoas. E após a sua fundação, outras pessoas vieram baseada nas suas palavras da continuidade, a essa religião chamada religião cristã, ou evangélica, como conhecemos hoje, Na antiguidade, no princípio da era, quando a igreja assim foi fundamentada com essa pessoa histórica chamada Cristo, ao qual alguns o considera real, porém para outros não passa de um personagem, de um livro, mas enfim, a questão é essa. A questão é que é um personagem que veio a transformar e a modificar o mundo, daquela época, que até hoje na nossa atualidade ainda se fala dos seus ensinamentos, daquilo que ele deixou, E como ele mesmo falou na própria palavra de Cristo, no qual as religiões ligadas a Deus, quase todas elas se fundamentam, a sua doutrina, a sua base, a sua construção. Ele disse o seguinte, que eu fui aquele que lancei a pedra de fundamento. Ele falando da pessoa dele mesmo. Mas outros são os que edificam sobre esta pedra. E cada um tem que ver a maneira com a qual vai edificar. E aí ele escolheu, segundo a história, 12 homens que foram seus apóstolos, enviados para dar continuidade após a sua morte, ressurreição, segundo narra a história, E esses homens fizeram de tudo para que as suas doutrinas, os seus ensinamentos não viessem a cair no esquecimento. Isso com a ajuda do seu Pai, a qual nós conhecemos como Deus. Pois bem, após esse período de fundação, que começou com essas 12 pessoas, que depois através da pregação ou da propagação dos ensinamentos de Jesus Cristo, vieram a construção da igreja, também relatada no livro da Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versos 37 até o versos 47. São apenas 10 versículos da Bíblia que narra ali a formação do primeiro grupo de pessoas que vieram a formar uma igreja, Porque a igreja ela não era conhecida como nós a conhecemos hoje. Com pedras, tijolos, cimentos, ou seja, uma construção. A construção é considerada apenas um templo, um lugar de reunião, mas a igreja, bem no seu fundamento mesmo, bem lá no fundo, ela se trata das pessoas. Ou seja, as pessoas é que verdadeiramente são a igreja. E não a igreja num sentido que se dá figurado ao templo, ao lugar da reunião dessas pessoas. Enfim, se a gente buscar dentro da própria palavra de Deus, dentro do próprio livro sagrado, dentro desses versos que é Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 37 ao versículo 47, que são 10 versículos que foram escritos pelo discípulo Lucas, que era discípulo do apóstolo João, a gente observa que quando a igreja se formou a partir da vinda de Cristo, seus ensinamentos a respeito da palavra e vontade de Deus para a humanidade, e a partir dos seus 12 discípulos escolhidos, da sua morte e ressurreição e da propagação dos seus ensinamentos e do Evangelho, as boas novas que ele deixou para a humanidade, eles viviam, era um grupo de pessoas que viviam da seguinte forma, segundo está relatado nesses 10 versículos. Volto a dizer, Atos capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 47. Eles não consideravam nada seu, mas antes todos, aquilo que possuía, tinham como sendo tudo de todos, tudo em comum.
E ainda é relatado que aqueles que vinham se convertendo a essa fé, que venham a surgir naquela época, aqueles que possuíam grandes fazendas, 2, 3 casas, eram pessoas de posses, assim, pessoas bem-sucedidas da época, eles vendendo tudo que tinha, repartia com aqueles menos favorecidos que não tinha. Então daí a gente vê um ponto muito interessante de uma inversão de valores da igreja. A primeira a vir a existir na Terra, baseado na historicidade da Bíblia e do relato da fundação da religião cristã e das igrejas, a gente vê uma inversão de valores muito grande daquela época para cá, mas não vou falar sobre isso agora, porque eu vou deixar essa questão mais para o final. Agora, qual era o fundamento e o propósito? Baseado não só nesses textos bíblicos de Atos, como em todo o Evangelho, nos 4 Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, como também no relato da história e vida dos personagens que ali compõem a fundação da religião cristã. Primeiramente, levar a humanidade ao reconhecimento da existência de Deus, um ser poderoso que assim criou a terra, criou todos os animais, a natureza, os seres humanos, e através desse conhecimento vinha fazer que a humanidade pudesse amá-lo de uma forma incondicional, assim também retratado que assim Deus também ama a humanidade. E além disso, fazer com que as pessoas pudessem ter também uma boa convivência um para com os outros, demonstrando também amor próprio por si próprio e também para os seus semelhantes, para aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Criador, né? Não entrando muito dentro de doutrinas, mas indo mais baseado nos fatos decorrentes da história até chegar nos dias atuais, nós vemos que no começo da história e na expansão da religião cristã, que é a religião no qual eu quero estar me concentrando nesse relato dentro do Fora do Discurso, que o povo ele vivia de uma forma altruísta, mais dedicado ao próximo, por um amor àquele que o criou e por esse conhecimento, pela luz desse conhecimento vindo através de Cristo, e não numa busca pelos seus próprios interesses. Então era um esvaziamento daquilo que eu posso dizer que a nossa sociedade é hoje, não só a sociedade em si, como aquela parte que se considera pertencente a essas religiões que pregam e levam e dão continuidade a essa mensagem muito antiga. Mas no decorrer da história, nós vemos também que houve uma corrupção dentro da própria religião, dentro da própria igreja que havia sido fundada. E essa corrupção durou durante anos e anos e anos e mais anos, não sei precisar exatamente quanto tempo, mas foram anos e anos de corrupção, até chegar o que é conhecido como reformas religiosas. E essa corrupção se deu, segundo o relato da história, devido a ligações e alianças políticas que a igreja veio a fazer com o sistema governamental da época. E fazendo essas alianças políticas, a igreja passando a ter poder políticos e uma visão não mais concentrada naquilo que foi ensinado por aquele que fundou a religião cristã, mas uma visão mais voltada para si próprio. Na verdade, como diz aquela história, se você quer conhecer o homem, deu o poder para ele. Então, quando alguns dos líderes religiosos da época, isso já na Idade Média, da igreja, enfim, da sua fundação, houve
uma corrupção muito grande. E aí houve a reforma promovida por Martim Lutero, que é o mais conhecido, né, aquele que levantou o movimento reformatista mais conhecido no meio cristão e no meio evangélico e no meio da religião cristã, né? Como houve João Calvino também e outros grandes reformadores da época. Porém, apesar de ter passado toda essa transformação e reformação, aquela busca de alguns homens pelo princípio, pelo fundamento, sabe, pelas raízes do cristianismo e da religião em si, como deveria ter sido feita, até buscando dentro dos relatos bíblicos, que é os relatos mais antigos que temos a respeito da chamada religião cristã. Houve uma grande perseguição e oposição a essas pessoas. Alguns vieram a serem martirizados, a morrerem de formas cruéis, como, por exemplo, amarrados em fogueira em praça pública e ter seu corpo queimado, por serem considerados hereges e etc., por não concordar com o sistema religioso ou a tradição religiosa que tinha sido imposta e ter denunciado. Como foi o caso de Martim Lutero, que pregou sobre a igreja sede da época, né? Sede é a palavra que se usa hoje, né? A igreja mãe, vamos dizer assim, as 97 teses dele sobre o que estava acontecendo de errado dentro da visão religiosa. Enfim, passado todo esse movimento de reforma, de restauração, da corrupção, do mal-entendido, da má-fé de alguns líderes que ali estavam postos, vamos chegar nos dias atuais de hoje. Olhando para hoje, em que nós vivemos, vamos dizer assim, uma liberdade maior na questão da fé, da religião, da expressão da opinião, né? Você ter a liberdade de crer no que quer, você poder comentar, discordar, a democracia religiosa e social que nós vivemos. Houve uma certa também, num ponto de vista também pessoal, uma corrupção daquela reforma que houve. Também houve uma certa corrupção. E isso, se a gente for analisar, é uma coisa que é engraçado de a gente analisar, que se a gente for para dentro do próprio livro sagrado, para dentro da Bíblia, analisar essas questões, a própria Bíblia, alguns personagens chegaram a relatar esses acontecimentos muito antes deles acontecer. Antes da primeira corrupção, o apóstolo Paulo, perto da sua morte, relatado no livro, diz que ele juntou toda a igreja local, todos aqueles que eram considerados seus filhos na fé, ao qual vieram a crer e a possuir fé em Deus e na religião cristã a partir das suas pregações e dos seus ensinamentos. Ele veio a dizer, próximo da sua morte, que ele já estava avisado, que próximo estava a sua partida da terra. E com a partida dele, futuramente surgiriam pessoas que procurariam mudar para o seu próprio bem-estar, ou seja, pensando em si mesmo, naquilo que poderia ter de bem, atrair de bem para si, a verdade que ali estava sendo expressada e o modo de vida que tinha sido ensinado para aquelas pessoas estarem vivendo baseado na religião. E hoje vemos que não é muito diferente, porque o próprio Cristo falou, relatou em um de seus sermões e ensinamentos, que chegaria o tempo em que fariam comércio da fé das pessoas. Essas foram a palavra do Mestre, daquele que é considerado o único filho legítimo de Deus que veio à Terra e que morreu e tal para a salvação da humanidade, e que é a base de toda a fundação religiosa cristã e de todas as igrejas, independente da discordância de doutrinas que existem entre uma e outra, que são doutrinas ministeriais, né, de cada ministério. Mas independente disso, todos se concentram no ensinamento e na doutrina
do Mestre Jesus. Interessante que foram as próprias palavras dele, que chegaria uma época em que se levantariam falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres, falsos religiosos e líderes que usariam da fé da pessoa como meio de ganho, como meio de enriquecer, e que um dia a cobrança viria sobre essas pessoas, né? Mas é interessante analisar que nós vivemos então nessa época, né? De todas as épocas da igreja, nunca se ouviu falar tanto nos registros históricos e observando a atualidade, nunca se ouviu falar tanto nessa questão dos dízimos e das ofertas que são recolhidas nesses templos, e cada vez construindo grandes e grandes templos, sempre com o objetivo, numa opinião pessoal, maquiada de salvar, restaurar vidas e famílias, mas que o fundo real é o arrecadamento cada vez mais de quantias e mais quantias e mais quantias de dinheiro, que muitas vezes ou quase sempre não se sabe para onde vai. Se sabe de onde vem, mas não se sabe para onde vai. Ainda que exista o que é classificado também na própria palavra de Deus como o amor fingido. E o que é o amor fingido? É quando a gente demonstra exercer algum bem, seja ele social ou seja ele individual, entre o nosso semelhante, ou até mesmo para com Deus, mas não é um bem real, um bem verdadeiro. É algo que a gente estamos expressando com segundas intenções, ou seja, há uma verdade maior por detrás daquele suposto bem que a gente está demonstrando e propagando fazer, que é o que acontece muito com as religiões hoje em dia, e com os ministérios e com as igrejas. Muitos pela vinculação nas redes sociais, nas mídias, ou seja, todos os veículos de comunicação em massa, rádio, procuram o quê? Está difundindo uma benfeitoria que querem demonstrar estar fazendo, mas que serve como uma maquiagem para a verdade profunda do que eles realmente querem, desejam e fazem. Como também está relatado no próprio livro, já que nós estamos falando de fé e a fé se baseia nesse livro e nesse personagem chamado Jesus Cristo, como também está relatado que nos últimos tempos da história, ou seja, com o passar dos anos e das eras, ia chegar a época em que os homens virariam amantes de si mesmos, seriam ingratos, sem afeição natural, desobedientes aos pais e às mães, os filhos se levantariam contra os seus próprios pais e os matariam, as mães matariam seus filhos, e são coisas que a gente vê acontecendo muito hoje através da divulgação dos telejornais e etc. E junto com tudo isso, é que foi também colocado que viria o surgimento do comércio da fé, baseado no quê? Do que as próprias pessoas ou as próprias sociedades na Terra iam buscar, sabe? Líderes e pessoas que fossem conforme a palavra que a Bíblia usa, conforme as suas próprias concupiscências, né? Ou seja, conforme as suas próprias ganâncias, as suas próprias vontades, sabe? Aquele anseio, não mais pela verdade, mas por alguém que possa falar conforme a minha verdade, mas não alguém que possa me mostrar a verdade. E é através dessa situação que muitos caem no laço e no engano. Então essa é a minha opinião pessoal e própria a respeito das religiões no mundo todo. É comércio de fé, puro comércio. É o que virou hoje. Está precisando surgir aí um Martim Lutero da era moderna, um João Calvino. Está precisando surgir reformadores, pessoas de coragem que não tenham medo de serem simbolicamente queimados na fogueira, como aqueles foram literalmente falando, né? Pessoas que tenham coragem de mostrar a cara e colocar a sua cara a tapa, dar a sua cara para bater, para poder tentar de alguma forma, com a ajuda de Deus, mudar. Porque o objetivo da religião deveria ser unir o ser humano, primeiramente, com Deus, segundamente, com Ele mesmo,
E em terceiro lugar, sim, ele poder também estar unido com os seus semelhantes, os seus próximos, como a palavra diz, e também com a natureza como um todo. Valeu!